Luca Lunda, estou aqui em Birmingham, Hamcam, para vos abençoar com um tema que temos para a palavra da semana e que vocês recebam essa palavra no vosso espírito para que vocês tenham plenitude de Cristo em vocês. Por isso, recebam essa palavra no vosso coração e edifiquem-se. Amém. Hoje temos uma palavra na nossa segunda ministração muito importante e quero compartilhar com vocês essa palavra. E temos como tema a mensagem do testemunho. Esta palavra queria me basear exatamente em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 a 12, que fala exatamente: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão, ou seja, testemunho diante de muitas testemunhas. Portanto, a partir dessa palavra, eu queria que vocês focassem que Jesus ele sempre nos ensinou que o mais importante era nós darmos o bom testemunho, que o que revela o nosso coração a partir daquilo que é o ensinamento de Deus, as escrituras, aquilo que nós acreditamos que é o cristianismo, sendo seguidores de Cristo, nós precisamos saber que tudo que se reflete em nós, a nossa maior mensagem que nós possamos passar para os outros é através do nosso testemunho. Bem, a palavra nos ensina que mais vale você ganhar o teu irmão sem palavra do que com palavra. E eu queria começar a pontualizar algumas coisas nesse texto, que Timóteo recebe esta mensagem a partir de Paulo e ainda tem mais uma profundidade, pelo qual 1 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, ela nos mostra. Afinal de contas, nós podemos dizer, ok, eu dou um bom testemunho, mas como é que eu posso dizer que dou bom testemunho se toda e qualquer pessoa pode dizer que dá um bom testemunho segundo aquilo que ele pensa, segundo aquilo que ele acha? Mas a nossa fonte do bom testemunho não é no nosso achar, não é no nosso pensar, mas sim na palavra de Deus. A nossa fonte do bom testemunho é a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17 diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Então esta palavra ela vem nos provar concretamente que não é pelo nosso achar, não é pelo nosso pensar, não é pelo nosso ver, mas é pela palavra de Deus que nós agimos de acordo aos ensinamentos de Deus, porque a palavra é o nosso aio. Por isso é que Paulo disse que a lei ela veio como um aio para nos expor o nosso pecado, para que a graça, quando viesse, ela expôsse aquilo que nós precisaríamos fazer em seguida. E tem uma coisa que Paulo sempre advertiu. Por que afinal de contas Deus ele nos adverte não só como um mandamento, mas como um ensinamento, aquilo que está em Êxodo 20:16. O que fala exatamente? Fala que não deis falso testemunho. Por quê? Porque isso não se trata somente de uma regra, uma passagem que vai nos dar uma palavra para que nós tenhamos que seguir segundo, que nós tenhamos que fazer na ordem e está tudo em ordem, como se o cristianismo fosse um prato de regras a seguir. Mas não, é um ensinamento. Portanto, se é um ensinamento, então nós devemos segui-lo para que nós tenhamos bom proveito com o relacionamento com os outros. Porque 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8 a 10, Paulo ele fala concretamente sobre isso, sobre os falsos testemunhos, sobre as falsas doutrinas que eram apregoadas naquele tempo. Ele adverte a Timóteo o que falso testemunho pode gerar. Por isso é que Deus ele nos adverte para que não demos falso testemunho. Ele nos adverte para que, assim como Timóteo fala, por causa das discussões que geram e chegam até no versículo 6 de 1 Timóteo 1, fala o seguinte,
que desviam os outros da fé e levam os outros à contenda. Então, os falsos testemunhos, eles levantam dúvidas também. O versículo 4 fala sobre isso. Elas produzem dúvidas que abalam a fé dos outros. Então, o falso testemunho, ele pode gerar coisas que podem nos separar de Cristo. E tem uma coisa que Jesus ele falou com muita propriedade em Mateus 15, 19. Ele falou sobre o que vai contaminar e o que vai gerar aquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos não parte simplesmente de ação, mas parte principalmente do coração, que gera um pensamento e que gera uma ação. Então, Jesus, ele, no capítulo 15, versículo 19, ele fala concretamente que não é por aquilo que entra que você se torna impuro, mas aquilo que sai é que te torna impuro. Por quê? Porque tudo que você ouve, tudo que você vê, é aquilo que vai tornar o teu coração contaminado. E se você se contaminar com estas mensagens, elas podem gerar em ti, proceder do teu coração, uma mensagem ofuscada daquilo que é a palavra de Deus. Por isso é que no versículo 19 ele fala que é do coração que procede a imoralidade, os pensamentos imorais, que geram os falsos testemunhos. E isso Jesus ele disse concretamente, que gera as ações ilícitas, parte do coração. Tudo que você ouve, tudo que você vê, ele pode gerar em você algo muito perigoso, que pode te fazer dar um falso testemunho, mesmo você pensando que estás a fazer a coisa correta. Por isso é que mesmo Saul, ele perdeu o seu trono por causa disso. Ele, quando foi sacrificar, ele fez um sacrifício para que pudesse beneficiar o povo, porque eles iam para uma guerra e eles estavam atrasados. Então, a ordem é, quem faz o sacrifício é o profeta. Quem deve tocar nessas coisas sagradas é o profeta ou o sacerdote. Mas ele, como rei, ele disse, não, eu sou o rei, então vou fazer a coisa correta e vou sacrificar porque o profeta está atrasado. Nós não devemos fazer as coisas corretas da maneira errada. Ou seja, nós pensamos que fazemos bem as coisas, mas quando Deus não nos ordena a fazer, isso gera pecado. Isso gera em nós uma obra de falso testemunho. E a palavra ainda diz que o nosso testemunho, ela tem uma base. Nosso testemunho, mesmo no nosso capítulo base que nós estamos a ministrar, em 1 Timóteo 6, mais à frente, no versículo 13, ele fala que uma coisa muito importante sobre o testemunho da verdade, da fé que Jesus deu diante de Pilatos. Essa descrição ela vem em João 18, versículo 37, quando Jesus estava diante de Pilatos e Pilatos perguntou para ele, tu és o rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu por isso vim ao mundo, a fim de dar o testemunho da verdade. E ele termina dizendo uma coisa importante. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, o nosso testemunho tem que se basear no testemunho de Jesus. Por isso é que nós somos cristãos, nós seguimos aquilo que Jesus fez, nós acompanhamos as pisaduras de Cristo da maneira como ele andou. A palavra bem nos diz que nós devemos andar como Cristo andou. E se nós levarmos o nosso entendimento, vamos no Velho Testamento, e Salmo 119 é eu quero que você medite nisso. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, ele refere-se muito a testemunho. Em vários versículos, se você prestar atenção naqueles versículos, ele fala exatamente sobre isso. E começando esse capítulo, ele fala o seguinte, diz assim, Salmo 119, bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam de todo o coração. E no versículo 9 ainda fala um bocadinho sobre o mancebo, sobre o jovem. Essa palavra é para ti, jovem. Diz o seguinte, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ou seja, nós precisamos agir conforme a palavra de Cristo, conforme a palavra do Senhor, conforme o testemunho do Senhor. Por isso é que Salmo 119 repete e várias vezes dizendo que nós precisamos olhar para o testemunho do Senhor, testemunho de Cristo. Por isso é que todo aquele que é da verdade, assim Cristo disse em João 18:37, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, o nosso maior privilégio é seguir a palavra de Cristo para nós agirmos com um bom testemunho.
Mas há um problema, nós jovens temos o nosso ritual e a palavra ainda diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Não se trata de você guardar a palavra dentro do teu coração, não se trata de guardar a palavra para ti, mas se trata de você guardar a palavra dentro do teu coração para você expelir para os outros. Então, Romanos 1,16 ele fala exatamente sobre isso. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é poder para a salvação daqueles que creem. E 2 Timóteo ainda vem dar um ênfase nisso. 2 Timóteo 1,8 ele fala que não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. E termina dizendo que participe também dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Essa palavra ela vem nos trazer um entendimento mais profundo pelo qual o nosso testemunho se baseia em não nos envergonhar. E temos certeza que nós, sendo cristãos, precisamos seguir aquilo em qual acreditamos e nos levantar segundo aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos estarmos de pé e temos a certeza que ainda que o mundo nos rejeite, temos que saber uma coisa, Jesus nos advertiu: o mundo me rejeitou, me perseguiu, eles vos rejeitarão também. Então, assim, o nosso maior fundamento é a fé. A palavra Hebreus 11, versículo 1, fala exatamente sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Você pode me responder o que diz o versículo 2? Não, porque nós nunca prestamos atenção nisso. Ela termina dizendo, versículo 2, porque pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Ou seja, o bom testemunho só é alcançado através da fé. A nossa base a nossa fonte do bom testemunho é a palavra, mas a fé é o nosso fundamento pelo qual ela suporta o bom testemunho, dá suporte como um tripé da vida. A fé ela vem suportar o nosso bom testemunho, vem dar base para isso. E eu quero concluir assim dizendo que, aproveitando a palavra de Colossenses 2, versículos 6 a 7, que, portanto, já que nós recebemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, andai nele, enraizados nele e edificados nele. E tornem mais forte na fé, assim como fostes ensinados, e deem graças a Deus em tudo. Portanto, que essa palavra seja uma palavra que tu recebas no teu espírito e que traga ensinamento para ti daquilo que é mais válido para ganhar uma alma, o teu testemunho. O teu testemunho é válido para ganhar vidas, para consolidar vidas e para enviar os outros para serem discípulos de Cristo. Deus te abençoe e te guarde. Shalom.